E aí, galera, hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas e resolver algumas dúvidas que eu tive no início do jogo e teria sido bem interessante se eu tivesse alguém me explicando essas coisas no começo. Vai ser um vídeo meio parado na questão de vídeo, porque eu não quero dar muito spoiler sobre Tentens que vocês vão ver mais pra frente, porque é chato no começo você começar a ver muita coisa e aí você não conhecer e tal. Mas vamos lá. Uma das primeiras coisas que acontece com vocês é ter que escolher o Tentei inicial. Eu não vou dar dica de qual é melhor, qual é pior, só vou dar a seguinte dica. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de ter todos os Tentens, no final você vai conseguir todos os Tentens iniciais. O pessoal reproduz esses Tentens e você vai conseguir todos eles. Só que às vezes vai vir um precinho salgado. Se você quiser ter certeza de pegar pelo menos um mais pra frente, o cristal ele é o único que por enquanto já tem no mapa. Então vocês vão conseguir pegar ele. A chance é baixa, mas é só ficar um tempinho lá e vocês conseguem. Outra coisa que acontece no começo é vocês pegarem a Tempédia. A Tempédia é basicamente a Pokédex do Tenten. E qual a importância dela? Diferente do Pokémon, ela tem uma vantagem. Quando você pega um Tenten, quando você captura um Tenten, ele fica registrado, lógico, e você consegue ver as informações certinho dele, a descrição, toda a história dele, quais são os perfis que ele tem, que são algo muito importante nesse jogo. E quando você for lutar contra ele, por exemplo, Parraro aqui na frente, eu tenho ele, e eu sei que eu tenho ele porque do lado do nome dele aparece um card. Isso é para você saber que você já tem ele. Quando eu for atacar ele, se eu atacar, por exemplo, com lâmina de vento, ele é vento. Como eu sei isso? Pelo próprio Tempédia. Então vai aparecer uma barra vermelha. Isso quer dizer que eu vou dar metade do dano ou um quarto do dano, dependendo de como for. Eu tenho desvantagem quando é vermelho. E se eu for atacar, por exemplo, com um ataque elétrico, eu tenho vantagem e aí ele aparece em verde. Se for um ataque que não tem nem vantagem nem desvantagem, vai aparecer em branco. E a pegada é essa. Se você não tem ele no Tempédia, tudo vai aparecer branco. Então, o temos que pegar aqui também funciona. Quanto mais você pegar, mais informação você tem. E aí você consegue saber quais são as vantagens e as desvantagens sem ter que ficar olhando em algum lugar ou sem ter que ficar lembrando o que o Tenten é. Entendeu? Fora esse detalhe de não ter que ficar lembrando o que o Tenten você consegue ver os perfis. O que são os perfis? Cada Tenten tem dois perfis, não necessariamente únicos. Pode ter outro Tenten com esse perfil. Que ele desenvolve de acordo com sua linha evolutiva. Então, por exemplo, o Plat-Pat, sem dar muito spoiler sobre os outros, ele tem dois perfis, afinidade tóxica e anfibismo. Vocês têm que ver, quando eles têm 3 evoluções no caso, qual é mais interessante para vocês da última. Então, por exemplo, se eu tenho interesse no Determinação do Platimus, que é a última evolução do Plat-Pat, eu tenho que olhar a reta da Determinação. Então, Determinação é o segundo perfil. Então, eu vou querer um Plat-Pat com anfibismo. É mais ou menos essa pegada que vocês vão ter que ter, entendeu? Basicamente é isso. Então eu vou pegar anfibismo, quando ele evoluir ele vai ter resiliência e quando ele evoluir ele vai ter determinação. É assim que funcionam os perfis. Além disso, o que é interessante também você saber? A evolução, os Tentens diferentes do Pokémon, eles não evoluem por level, eles evoluem por up. A partir do level que você pega, um Tenten tem que evoluir X levels para evoluir. Então, se você tiver um level 1 ou um level 50, você vai ter que upar ele o mesmo tanto para conseguir a evolução. Então, a dica que fica nessa parte tem um centro de reprodução. É mais fácil, Tentens mais pra frente. No comecinho você vai pegar ele level 5, então não faz muita diferença. Mas Tentens mais pra frente, é melhor você pegar eles um casal, tipo dois Tenten level 40, você pega um casal, reproduz e você vai ter um Tenten level 1. É muito mais rápido você evoluir ele do que o level 40, principalmente se ele tiver 3 evoluções. Então pensem nisso na hora de completar a Tempédia. Bom, terminando a Tempédia, nós falamos já do perfil do Tenten. Além do perfil, é importante você saber
o que são seus ataques. Por exemplo, essa lâmina de vento, ela é voadora, que tem um símbolo de voador, e do lado do símbolo do voador tem um símbolo que vocês vão ver também aqui. É o ataque especial. Os ataques eles podem ser normal, que é esse aqui, e ataque especial, que é esse aqui. Dependendo do tipo de Tenten, eles vão ter mais de um ou mais de outro. Isso é importante mais pra frente quando vocês forem treinar PT. Então, fiquem atentos a isso na hora de treinar esse tipo de coisa. Que mais? Já que eu falei de PT, nós temos PI, PT e o status base. Todo Tenten tem um status base, que ele é basicamente tipo a base. Pronto. Aí tem o PI e tem o PT. O PI é natural dele. Ele vai vir com isso e você pode melhorar juntando um com o outro e fazendo tentens melhores até ter um PI, por exemplo, tudo 50. O PI ele vai de 1 a 50. Então 50 é sempre o melhor. E aí o que acontece? Tem o PT também. O PT ele vai de 0 a 500 e é você que treina o PT. E você pode colocar 1000 pontos de PT no máximo. Então, por mais que, por exemplo, eu queira colocar ataque 500, beleza, coloquei 500 aqui, vai sobrar 500 para mim distribuir no resto. Então eu tenho que pensar muito bem nisso. No começo do jogo isso faz diferença? Nenhuma. Em levels baixos, a soma de PT, PI e status base que vai ser dada aqui, essa aqui é o status total do teu Tenten, não é o status base. A soma disso é muito baixa a influência de PI e PT. Vai fazer diferença lá pelo nível 40, 50. Então, assim, não vai fazer diferença para o seu início de jogo e, sinceramente, não vai fazer diferença para o seu jogo até mais ou menos o último mundo, que é Simpaku por enquanto. Eu não vi muita diferença, eu consegui chegar tranquilo, sem nenhuma dificuldade, dentro de todos esses, e o PT dos meus Tentens está literalmente todo cagado. Tem cento e pouquinho uma coisa, cento e pouquinho outra, tudo distribuído porque eu fui matando a esmo. Mas aí você pode decidir se você quer ver isso desde o começo ou não. Eu acho que não tem necessidade. Principalmente porque no começo você não vai pegar Tentens com PIs tão bons. Só se você der muita sorte, claro. Então não vale muito a pena isso. Como eu treino o meu PT? Você treina o teu PT matando Tentens. Cada Tenten vai dar uma quantidade de PTs específico de um determinado status. Isso aí eu vou falar num vídeo mais pra frente, que eu vou disponibilizar os links para ver esse tipo de coisa. Ok? E o vídeo sobre esses links provavelmente vai estar na descrição desse vídeo. Mas e aí, quanto influencia PI e quanto influencia PT? Porque quando eu comecei o jogo, pra mim, me disseram que PI só influencia na história e PT só influencia na batalha contra outros players. Como é que funciona? Bom, funciona desse jeito complicado aqui. Aqui está em inglês, então TV é Training Value e SV é Status Value. Status Value é o valor do PI e o TV é o PV. Então vocês podem ver que independente do que você for fazer, vocês não precisam guardar a conta nem nada. Independente do que vocês forem fazer, os dois status influenciam. É só isso que eu quero mostrar nessas fórmulas. Os dois status influenciam. E o base é o status base, todo Tenten tem o seu status base, como vocês podem ver os exemplos aqui embaixo, tá vendo? Mas eu não vou mostrar muito para não dar spoiler de Tenten. Basicamente é isso sobre PI e PT. Sobre o que mais? Após você conseguir seus Tentens, vocês vão olhar no mapa e vai ter umas exclamaçãozinhas. Eu não tenho essas exclamações porque eu já fiz essas missões. Essas exclamações são missões secundárias. Quando tiver um sol, é missão principal. Vale a pena fazer as missões secundárias? Bom, as missões secundárias de início não dão prêmios tão bons, mas vale a pena você já pegar elas e fazer o mais cedo possível. Senão você tem que ficar muito voltando em mapa ou às vezes tem que ficar lembrando que tem essa missão em tal lugar. Então é bom você fazer o máximo que você conseguir. Apesar de eu falar
que senão você tem que ficar voltando no mapa, você vai acabar voltando nos mapas, ok? Porque, por exemplo, Denise, vocês podem ver que aqui tem uma área que vocês já vão enxergar uma parte de começo, mas que vocês não conseguem chegar. Por quê? Porque vocês precisam de uma prancha para acessar toda essa área da direita, inclusive essa caverna aqui. Como você vai fazer para pegar essa prancha? Você vai ter que ganhar o primeiro dojo. Beleza, beleza. Mas aqui, por exemplo, tem escalada. Esse amarelo é escalada. Então você vai precisar de escalada. É em outra cidade. Aqui é gancho. É em outra cidade. Então, como vocês podem ver, os mapas não ficam inúteis depois que vocês passam ele a primeira vez. Vocês vão acabar voltando uma hora ou outra neles. E tendo que fazer outras coisas neles. Inclusive as missões secundárias, por mais que você não seja do tipo de eu não gosto de ficar lendo, algumas missões secundárias têm dicas delas em outros personagens. Não necessariamente está ligado à história. Então, tipo, tem uma missão que fala, encontre o pingente, que é a primeira missão que você vai encontrar. Uma pessoa que não tem nada a ver com a missão e não é indicada, me falou como é que funcionam as correntes. Então eu consigo achar o pingente graças a ela ter me explicado essas correntes. Mas basicamente é isso. Nem toda missão secundária você vai conseguir completar de imediato, mas todas que você conseguir é bom você fazer. As missões principais. A história do jogo é bem rica, então eu recomendo você não simplesmente passar e mandar o foda-se e ficar correndo na história. Eu recomendo você ler e ver certinho o que fala e tudo certinho, ok? Recompensa semanal e recompensa dos mundos. Recompensa dos mundos são, como eu disse, a prancha, o equipamento de escalada, o gancho. Cada mundo vai ter um prêmiozinho para você, onde você vai poder usar cada uma dessas coisas. As recompensas semanais que são a parte importante, eu acho que para quem está iniciando saber. Quando você inicia, você não sabe muito bem disso, então você não sabe o que é interessante de prestar atenção. Você vai iniciar em Denise, o primeiro mundo, e é interessante você dar uma pequena rushada para Omnésia. Por quê? Em Omnésia você vai ter a área de reprodução e você vai ter a área de Ten Free, que é o movimento das pessoas que querem libertar os Tentens. Nesse movimento de pessoas que querem libertar os Tentens, tem prêmios para a libertação de Tenten. Então cada Tenten que você liberar vai te dar uma grana semanal até um limite de X Tentens. Além disso, quando você chega em certas marcas de liberação de Tenten, você ganha prêmios extras. É uma das coisas mais rápidas de você conseguir, entre aspas, porque você só tem que ir para o segundo mundo. E é um dos prêmios mais rápidos assim de conseguir. Eu recomendo vocês fazerem isso porque aí toda semana vocês têm uma renda, digamos assim, meio que fixa, que vocês conseguem trabalhar melhor dentro do jogo, porque vocês vão ver que dinheiro é muito difícil. O que mais? Quando vocês conseguirem o gancho, esse aqui é o Sci-Park. Então, tipo, é no primeiro mundo. Então, conseguiu o gancho, vocês podem voltar pra cá. Aqui dentro, vocês vão ter chance de pegar Luma ou chance de pegar Tentens com PI altos. Por exemplo, a semana que eu tô gravando, eu posso pegar um Tenten específico com um PI mínimo de 30. Sabendo que vai de 1 a 50, já é um puta gap na sua jogabilidade. Principalmente no começo, que você não vai ter dinheiro pra ficar comprando 7/7 aqui no trocar com a galera, entendeu? Então ajuda bastante. Outra dica que eu dou é fique ligado no Global PT. Por quê? Porque no começo do jogo você não vai ter dinheiro, então não adianta você ficar vendo o que estão anunciando de troca. E você não conhece o suficiente dos Tentens para se ligar nisso. Você vai acabar pegando muito Tenten que não tem o perfil certo, que às vezes você acha que é um perfil bom, mas não é um perfil bom para aquele Tenten, você não conhece direito esse Tenten. Às vezes estão passando o Tenten treinado, com aqueles PT tudo certinho, você fala, putz, vantagem. Às vezes não, porque às vezes treinaram errado e você não sabe, às vezes treinaram ataque especial e aquele Tenten é mais de ataque físico, então preste atenção nisso. Outra coisa sobre trocas que é importante vocês verem se você trocar um Tenten level 70 e você tá level 65, por exemplo, você não vai poder usar. Então imagine você que está começando, pegar um Tenten level 70, achando que é um bom negócio, e você vai ter que esperar
todos os levels até você chegar no 70. Por quê? Porque você só pode ter Tentens com level igual ou menor ao do teu Tenten máximo. Então, você não vai adiantar trocar Tentens fortes com você, com outra pessoa, entendeu? E por que então ficar ligado no Global PT? O Global PT, a comunidade se ajuda muito. Então, essas dicas que eu tô dando aqui, a galera dá lá. E às vezes dão outras dicas que você nem sabia que você precisava. Então, fiquem ligados no Global PT. Muitas vezes eu tô lá também. Então, sempre que tiver alguma dúvida, você joga lá também. Ou pode jogar nos comentários desse vídeo e eu tento sanar. Mas é muito útil tá ligado nele no começo do jogo. E a galera é muito receptiva, então aproveitem. Bom, gente, essas eram as minhas dicas iniciais. Um pouquinho longo e algumas são um pouquinho avançadas as dicas, mas era isso. Brigadão.